eu estava muito reflexiva a respeito de um assunto e eu quis muito vir aqui compartilhar com vocês. Bora refletir juntos? Bora bater um papo? Daí, gurizada! Paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bom, o vídeo de hoje é uma reflexão. Eu vim aqui bater um papo com vocês a respeito de uma pergunta que eu me fiz. E eu fui pensando em algumas coisas e eu quis vir muito aqui compartilhar com vocês estes pensamentos e saber também a opinião de vocês. A pergunta é: para que tantas igrejas? Por que existe tantas igrejas aqui no Brasil? Tantas igrejas evangélicas. Tu olha, numa esquina tem uma igreja, na outra esquina tem outra. Num bairro só tem muitas igrejas. E até mesmo numa rua pode haver mais de uma igreja. E por que isso? Bom, eu pensei em uma coisa a respeito, em várias coisas na verdade. E eu pensei também nos lados positivos e também negativos disso. Eu estava pensando que é algo positivo na questão de evangelismo. Quando uma pessoa diz, eu não tive a oportunidade de ir a uma igreja, a gente sabe que é uma mentira, porque há muitas igrejas, então vai ter e tem oportunidade para muitos. Para a pessoa que se identifica com a igreja que usa saia, outro que se identifica com a igreja que não usa, enfim, há para todos os gostos, digamos assim. Mas eu também pensei em umas coisas, qual é a motivação por trás de ter tantas igrejas? Será que sempre é o lado evangelístico? Infelizmente, nem sempre. Sabe por quê? Porque eu andei observando algumas denominações e eu soube de alguns casos que me deixou muito pensativo. A gente, uma hora ou outra, ouve histórias de líderes que brigaram no seu ministério e um acabou saindo do ministério e abriu outra igreja. E é muito triste saber que isso acontece muito. Não é um caso, nem dois, nem três. São muitos casos que a motivação de abrir uma igreja nova é porque brigou com o seu colega ou com o seu líder, enfim. Eu pensei, por que essa pessoa que brigou e saiu da denominação não procurou outra denominação para ser membro, mas sim foi e abriu um ministério novo, sendo pastor? Por que será que as pessoas fazem isso? E eu pensei, não há submissão. Pois é, as pessoas têm problemas de serem lideradas. Muitas pessoas têm problemas de se submeterem à autoridade. E muitas delas querem títulos. E qual a dificuldade em ser membro? Lidar com pessoas não é fácil, não é? E tu sendo pastor, tu vai ter que lidar com mais pessoas ainda do que sendo membro. Mas aí há também a ganância. A pessoa às vezes não tem um emprego secular ou de algum modo se sente deslumbrado com os títulos, com algum benefício que pode receber sendo pastor. Porque no nosso meio, o pastor, o líder religioso, ele é visto de uma maneira muito exagerada, no sentido de o pastor é visto como um messias, quase isso. Claro que não é a maioria das igrejas, claro. Mas ele é visto de uma maneira muito acima dos membros. Ele é visto, sim, infelizmente, acima dos membros. E isso é triste. E eu pensei nisso. Por que tantas pessoas brigam em seus ministérios? Às vezes tem 2, 3 pastores e eles brigam entre si e 1 ou 2 saem e abrem suas próprias igrejas independentes. Por que isso? Se há tantas igrejas por aí, simplesmente sai daquela igreja e procura outra para ser membro, não é? E com o tempo ela vai crescendo e vai se tornando pastor, quem sabe. Mas não querem esperar. Querem diretamente abrir a sua própria igreja para ir diretamente ser pastor. Isso é triste, é muito triste isso. Porque a gente vê que nem sempre o intuito é evangelismo. Pois é. Claro que não é de todo ruim isso. Como eu falei, não é de todo ruim haver tanta igreja. Mas vocês não acham que é demais? Porque se a discussão entre os pastores fosse teológica, fosse uma discussão em questão de doutrina, não, a maioria das vezes não é. É simplesmente por briga boba, briga de egos. Não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com teologia. Simplesmente briga de ego. Porque tu vê a maioria das igrejas, há tantas igrejas, mas não há tantas teologias
nelas. A maioria prega a mesma coisa. Claro, tem uma igreja aqui, outra ali, que tem uma teologia diferente. Mas a maioria, tu vai contando as igrejas que tem no Brasil. É muita igreja, muito ministério novo. A maioria crê na mesma coisa. Então, ela não se abriu por conta de teologia. Ah, porque eu tive uma desavença teológica com o meu colega. Não, a maioria não é por isso. A maioria é por briga de ego mesmo. Porque tu vê a quantidade de igrejas que tem. Se tu conhece bem essas igrejas, a maioria crê na mesma coisa. Não há diferenças teológicas. A maioria crê na mesma coisa. Então fica muito estranho, né? A gente ouve muitos argumentos de alguns católicos, eu não tô falando de todos, que falam, né? Ah, tantas igrejas, há muita teologia, cada um crê numa coisa. Na verdade, não. Infelizmente a briga é de ego, não é de teologia, porque a maioria crê na mesma coisa. A gente pode contar nos dedos as igrejas que têm uma doutrina diferente, uma doutrina assim totalmente diferente. Dá para se contar nos dedos, é muito difícil de se encontrar. Então eu vejo que a maioria é por briga de ego, sim. E eu me fiz essas perguntas. Qual é a dificuldade em ser membro? Qual é a dificuldade se tu brigou com um colega, enfim, que era pastor também? Qual a dificuldade? Então, já que não deu certo, continuar ali, ir para outra igreja e começar do zero. Sendo membro, sendo aquela pessoa que está sentada aprendendo com o outro. E aos poucos, quem sabe, a pessoa se torna pastor, se é o que a pessoa tanto quer, se é o que Deus chamou para aquela pessoa ser. Com o tempo ela se torna pastor. Por que tem que abrir desesperadamente outra igreja? Por quê? Foi alguns motivos que eu falei ali. Falta de submissão, não quer aprender, quer sempre falar, mas não quer ouvir. É triste. É triste. Infelizmente, né, o ser humano é assim. O ser humano quer sempre liderar e nunca ser liderado. É muito triste isso. E na própria palavra de Deus diz que a gente precisa se submeter às autoridades instituídas por ele. Obviamente, a gente não pode aceitar tudo se não é bíblico. Aí é diferente. Se não é bíblico, a gente não deve aceitar. Mas essas brigas não são de cunho teológico, bíblico, mas sim de egos. A gente vê a dificuldade que o ser humano tem de se submeter às autoridades que Deus levantou. E esse ciclo não acaba. Cada vez mais tem igrejas novas que tu vai perguntar, e aí, como é que começou o seu ministério? Ah, porque eu saí da igreja tal, rompi com o ministério tal e levantei este ministério. Daí tu vai lá ver, é a mesma teologia. Então não foi por teologia que houve esse rompimento, foi por briga, foi por algum escândalo. Infelizmente tem também escândalo. Ah, o pastor ficou com a esposa do diácono, enfim. Há também esses problemas mais pesados que as pessoas acabam achando que a solução é abrir outra igreja. O lado ruim disso é que cada vez mais são abertas igrejas, instituições sem preparo, sem estudo, sem uma base sólida, sabe? Cada vez mais esses ministérios vão abrindo assim do nada, sem nenhum preparo, infelizmente. E como é que pessoas não preparadas, pessoas que agem de acordo com o seu próprio ego, vai pastorear outras pessoas? Por isso que a gente vê que por mais que haja tantas conversões, há menos permanecimentos na fé, infelizmente. Que a gente não esqueça que qualidade é melhor que quantidade. Pode haver sim muitas conversões e glória a Deus por isso, mas que a gente ore que tenha mais permanências na fé. E eu aqui gostaria muito de te fazer um pedido. Ore pelas igrejas, pelos seus ministérios. Ore pelo cristianismo no Brasil. Amém? Estarei orando também. Bom, o vídeo de hoje foi um vídeo simples, mais uma reflexão mesmo, porque eu andei pensando e isso deu muitas voltas na minha cabeça e eu quis muito vir aqui compartilhar com vocês estas reflexões. Eu gostaria muito também de saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que tu acha deste assunto. Tu já soube de alguma confusão que deu aí na sua cidade, em algum ministério? Porque a gente sempre escuta, né? A gente sempre vê casos como este que eu comentei, que a pessoa briga com o pastor, depois abre outra igreja. Comenta aqui embaixo se tu já viu de perto uma situação dessa, ou se há algum outro intuito em abrir igrejas. Comentem aqui embaixo.
Ah, e também comentem o lado bom disso, porque sim, há o lado bom, né? O lado evangelístico, que mais pessoas vão vir para Cristo. Claro, porque nem tudo é desgraça, nem tudo é coisa ruim. Há também coisas boas em todas as coisas. Este foi o vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito, bora aumentar essa família e compartilhe com os amigos, com a família, enfim, compartilhe. Ah, e deixa aquele like se tu se esqueceu de deixar o like lá no comecinho e as minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição. Um beijão, tchau, tchau!